Trabalhei 8 horas e não salvei o PSD. Sou corajoso ou sem noção? Com essa reflexão, nós iniciamos o programa de hoje. Mais um episódio especial dessa nova temporada de design do Shirocast. Direto aqui dos estúdios ABCcom. E meu nome é Danilo Mazaia e comigo está o meu fiel escudeiro, Dalton Júnior. Salve, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. E hoje a gente tem uma estrela, né? A gente tem uma A estrela. gente tem uma estrela hoje. A gente tem uma pessoa que tem cheiro de tinta semic, entendeu? Interessante. Uma pessoa que tem uma história aí, uma história interessante. Muito bom. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado especial. É assim que fala, sem mais delongas? É isso mesmo? Sim. Eu sempre quis usar essa palavra. Sem mais delongas. Então bora lá. Nascido e criado no ambiente semic, entusiasta do universo das marcas e agente transformador desse universo. Um explorador das matas das tendências globais e tecnologias, lidera o time de criação da IH9 desde 2012. Premiado e muito premiado, nacional e internacionalmente. Responsável por me convidar para o comitê de design. Muito obrigado. Estou falando do único Mr. Rodrigo Anjoleto. Salve de palmas. Ô, louco. Que recepção, hein? Não, eu fiz questão de escrever Que eu mesmo a apresentação. sua apresentação. Que nem... Meu Deus. Eu tô escrevendo a apresentação de todo mundo, mas Eu- sua... ó, Meu lindo, eu vou te pedir pra você me passar esse texto, porque... Vai colocar no eu vou- LinkedIn? Totalmente, Eu vou te totalmente. passar, então. Ele tá perfeito. eu vou te passar. Tá lindo, cara. Que honra estar aqui com vocês, Danilão, Dalton. Cara, sou Valeu. fãzaço de vocês sabem disso. Mano, que isso, é uma E- rasgação de seda nossa, né? Porque É, a também gente fã vai, teu, mano. a gente vai ficar Não, eu sou muito fã se do Rodrigo, rasgando. muito fã. Mano, você tem... olha. Rodrigão, obrigado por ter topado, Obrigado. né? Tá aqui com a gente. É uma temporada bem importante pra gente, né? Falando sobre design. É uma temporada de estreia nossa também, né? Saindo de trás da bancada, saindo do Photoshop e vindo falar um pouco, dar uma dissertada sobre design. E a nossa proposta é prosear, vamos conversar. Vamos fazer o nosso papo de bancada acontecer aqui. Agora colocar ele pra fora, né? Colocar Porque ele pra fora. ele acontece ali. Vamos Tudo botar, internamente, Tudo né? internamente. vamos botar pra luz esse Mas papo agora. Vamos lá. Não, agora todo mundo vai Vamos ficar lá que tem sabendo. história pra contar. Maravilha, mano. E como é que tem sido essa sua jornada no design? Como é que tudo isso daí começou? Cada um tem, né, uma origem diferente, uma raiz diferente, né, no design, que com certeza influencia nos rumos que a gente tem hoje, né, na nossa criação, no nosso modo de gestão e tudo mais. E eu já conheço um pouco da história, mas eu queria ouvir, né, da sua boca novamente aqui, um pouco da tua história, da tua trajetória com design. Que legal. É isso aí. Vamos lá, como você bem mesmo colocou, inclusive gostei muito dessa parte. Rapaz que cheira semic. Cara, eu nasci dentro de uma gráfica, né? Meu pai foi gráfico por 40 anos, minha mãe também, pelo quase o mesmo tempo aí. Eu acho que eu fui concebido ali dentro, então o início, acho, antes mesmo de ser designer, de resolver trabalhar com design, eu já respirava isso, né? Eu já respirava não só design, respirava marcas, respirava embalagem, o cheiro do semic, o cheiro do crochê. Enfim, quando a gente tem raízes dessa forma, eu acho que não tem muito por onde escapar. E é uma paixão. Então, o começo foi mais ou menos esse. Não vou contar, a história é muito longa, mas o envolvimento real com o design, com marcas, com cores, com papel, com concepções, enfim, ele vem daí. E aí depois a gente foi procurando aprimorar, e ainda aprimorando, né? Todo Dá dia. pra dizer que o design te escolheu, então, né? Olha, eu acho que sim. Ele Eu tenho praticamente certeza que sim. Nasceu, na hora que você nasceu, ele Exato. veio agarrado no Já teu veio- pé, já assim, veio né? junto, já veio tava junto. Boa. Vem de fábrica, gente. Exato. Isso é uma coisa rara. Isso é uma coisa rara. Rodrigão, você é designer, diretor de arte, diretor de criação, é hunter também na IH9, né? De correr atrás dos clientes.
conta pra gente essa história da tua agência, essa tua história com a publicidade e tudo mais. Como é que tem sido essa jornada? Legal, vamos lá. Aí também, história longa. A agência hoje, ela tá para completar 13 anos agora, em abril, Legal. dia 10. Mas até um pouco antes da agência, eu tive outra agência com outro sócio. Enfim, antes disso, tive um portal de artes. Até um pessoal que eu falo antes, em outros papos, a gente fala, poxa, eu tinha o Behance na minha mão e só não chamava Behance. Mas, porque eu tenho também uma queda ali por códigos e programação, a parte lógica toda da web. Então, eu tive um início com um sócio que, basicamente, nosso trabalho era web. Eu layoutava, ele programava e assim era a dupla que durou alguns anos. E depois disso veio a IH9, né? Eu já tô até pulando a parte da gráfica, tá? Porque eu trabalhei bastante tempo lá. Eu imagino. Inclusive na mesma gráfica que meu pai trabalhou, que minha mãe trabalhou. Sim. E ali veio base, ali veio tudo, né? E aí depois começou a vir a paixão pelo design publicitário, né? Porque dentro de gráfica, então eu aprendi design de embalagem, apaixonei. Quando a gente foi para agência, design web, não tinha como não gostar. E aí depois, com publicidade, né? No surgimento da IH9, aí as coisas se expandiram, porque aí eu não vou dizer que é completo, mas hoje eu faço tudo da forma que elas foram sendo inseridas durante cada etapa dessa jornada. E tem muita área de design ainda que eu sou apaixonado, não faço, nunca fiz, nunca toquei. Mas, enfim, design de produto, enfim, tudo que é design. É muito fera. Nesse tempo, eu parei de contar já há quanto tempo que a gente se conhece, mas toda vez que eu paro para poder ouvir o Rodrigo falar sobre design, dá um quentinho no coração, sabe? Eu nunca sei se é um infarto ou se é porque ele tá falando sobre design, tipo, sabe, daquele match ali de vibe mesmo, né? De energia e tal. E é apaixonante, né? Você fala, cara, eu quero ser um designer melhor. E dentro disso, né? A gente tem toda essa questão, designer, diretor de arte, dono da agência e tal, e todos os corres e projetos. E depois de todas essas áreas e depois de todos esses anos, o que é que te move ainda hoje no design? Cara, eu acho que é justamente esse lance de ter a paixão pelo visual, né? De entender como o visual impacta, como que ele agrega. Isso eu tô falando de tudo, tá? Eu pulei uma parte que eu também fui artista plástico por um... Sério? Por um período Que da hora. da vida. E... Inclusive, nós temos... Não, tô brincando, não tem imagem. Inclusive... Não tem imagem, não. Não, brincando, não tem imagem. Não tem imagem. Mas... então, assim, eu acho que tudo que é expressão visual, ela é muito presente no meu dia a dia, na minha vida. Então... Aí eu tô falando de arte, aí eu tô falando de arquitetura, eu tô falando de urbanismo, eu tô falando de coisas além do design gráfico, que é o que a gente trabalha hoje, né? Ou design de marcas, enfim. Eu acho que esse lance do visual, ele me atrai. A beleza da forma e função. Totalmente. Muito legal. Frase linda. Vai, que isso, acabei de... Sai pelos poros, mano. Vai lá, Daltinho. Mano, a minha primeira pergunta, tipo, curiosidade que eu tenho, voltando um pouco nessa história, um pouco ali atrás ali, é o porquê que se chama IH9, a sua agência? Cara, a gente tinha... O lance da IH9, ele vem assim, ele é engraçado, porque a minha sócia, a Nicole, ela trabalhava numa agência de performance. E eu ainda nessa época eu trabalhava em gráfica, né? E tava tocando um pouquinho da agência anterior.
Mas só que aquilo não estava legal, enfim, eu precisava realmente dar uma virada e fazer uma coisa diferente, fazer o que aquele momento estava pedindo também. Tava entrando digital forte, tava começando toda essa onda. Antigo, hein? O cara é antigo, né? Fique em paz, eu peguei a mesma época dele. Fases Então, diferentes, mas você eu é peguei. antigo também. Eu também sou. A gente é vintage. Exato, vintage melhor. E eu acho que foi bem nessa virada que a gente resolveu, eu e a Nicole, né? Resolveu colocar a IH9. Então foi praticamente assim, um estalo da noite pro dia. Não falamos muito na época de naming, depois só eu comecei a entender e me aprofundar no lance de branding e tal. Mas na época a gente só precisava de um nome para ir para o mercado e fazer o que a gente gostava e era apaixonado por fazer. Que aí já começou a ligar o alto design com a alta performance. Então a gente só precisava de um nome para startar aquilo. A gente falou, vamos de um nome curto e alguma coisa inovadora e vai ser i9. E assim foi por um tempo, mas só que a gente colocou esse H já no lance ali, né? Até por outras questões, como fala, de fonética e tudo, os clientes foram não entendendo tanto o nome. Então, por mais que a gente chamava de i9, a gente viu que não ia pegar, e H9, que é como o pessoal começou a chamar, a gente acabou segurando esse nome aí também. Muito fera. Muito legal, cara. E é da hora que vocês depois geraram toda uma questão de cultura em volta, né? Do 9, né? Sim. O 9, assim, ele é presente na minha vida. Eu sou nascido em setembro, né? No dia 29 do 9. E... Então, assim, eu não digo só o 9 tem essa presença forte, né? Eu acredito muito no lance... Da questão dos múltiplos de 3, né, eu falo. Então tem muita coisa que a gente utiliza, mas o 9 ele tá presente em tudo que a gente faz. Agora a gente tem um símbolo que ele é um asterisco, mas é um asterisco com 9, né, uma coisa que não tem em outro... né, a gente vê vários asteriscos aí, Sim. 4, 5, 6... Não, foi incrível. Quando vocês colocaram o asterisco, eu fiquei tipo, tá... Deixa eu olhar isso aqui. Eu falei, tá, entendi já. Por quê? Porque tem 9 lá. Exato. O 9, a gente... Todo ano a gente faz uma campanha de aniversário. E o 9, no aniversário de 9 anos... Cara, eu vou falar uma coisa antiga que talvez o pessoal nem conheça. São poucas pessoas que conhecem, mas só que tem um lance que o pessoal fala assim, 9 fora. Esse é bem das antigas. E é mais antigo que você, ó. Esse eu fiquei tipo... E, cara, eu acho que isso... O meu tio, tem um tio meu que falava bastante isso. Ele falava alguma coisa e... o que acontece se você fizer isso e aquilo? Aí você não respondia ali, 9 fora. Então, eu nem sei de onde vem esse termo. Uhum. Na época a gente estudou um pouquinho para entender, mas não tem ali uma explicação clara de onde que é. Ele só é um termo bem, bem antigo. A gente fez uma embalagem nessa comemoração de 9 anos da agência, que ele tinha um 9, então era uma caixa com o número 9, uns lancezinhos escritos e tal, né, do lance do aniversário. E aí, assim, a gente a mensagem que tinha ali, a gente mandou a caixa com alguns brindes e tal, mas a mensagem que tinha ali era o seguinte, pensar fora da caixa, a gente sempre pensou. Agora, colocar as coisas fora da caixa, essa é a primeira vez. A gente entregou tudo com a caixa vazia e os brindes do lado. Então, sempre que a gente pode, a gente inventa Muito criativo. uma brincadeirinha. Muito bom. Eu acho muito da hora esse negócio, tipo, de significados de nome, por exemplo, do 9, por exemplo, múltiplos de 3. Eu gosto muito do número 3, acho tipo, um número muito forte. Ele é forte, exato. Tipo, a questão do triângulo e tal, as 3 pontas. Exatamente. Então, é a tua que eu tenho tatuado. É sério? Aqui, ó. Olha lá. É isso. É isso, cara. Muito fera. Muito da hora. Essa questão de significados e a gente acaba trazendo para o nosso DNA, né?
de tudo, né? De gestão da empresa. A gente gera tudo em volta depois do... Pode ter surgido, né? Que nem você falou, só decidimos um nome e avançamos. Mas tem todo um peso cultural ali em volta dele. Isso é muito legal. Totalmente. A gente tem, na parte da Chairo, a gente tem um nome que muita gente também às vezes fica tipo, poxa, Chairo, o que quer dizer Chairo? E Chairo tem origem no grego, significa regozijar-se e tal. Só que lá atrás, quando o Rodolfo colocou, é a questão do alegrar-se. E no final das contas é o que ficou permeado também na nossa cultura. Tipo, algo muito presente da nossa convivência, de ter... Sim, e todos que estão na bancada, tipo, todos da agência praticamente. Da agência, tipo, é o mood que a gente tenta caminhar e às vezes não, a maioria das vezes consegue, sem muito esforço, conseguir fazer isso. É muito fera, tipo, e ressignificar também às vezes, né? Tipo, que nem quando vocês têm a campanha de aniversário, é uma chance de vocês desdobrarem ainda mais o conceito do nome. Isso é muito fera, isso é muito legal. Vai transformando uma história, né? Tipo, vai transformando uma história. louco. E é uma oportunidade, essas campanhas internas que a gente faz, campanha de agência, é legal porque é uma chance de um briefing nosso, né? Não tem uma limitação de público do cliente nem nada, é uma coisa nossa sendo feita. E você pode fazer sacadas inteligentes ali, tipo, brincadeiras, né? Tipo, que provocam a pessoa, não aquela coisa direta ao ponto, quer dizer, até tipo, dá uma... O Thiagão, ele fala, né, que dá uma... que subestima a inteligência da pessoa. Boa. Então, tipo, você faz aquela brincadeira que faz a pessoa pensar e você fala, caraca, mano, que... Um desafio, né? Eu acho isso daí sensacional, gosto bastante. Gosto bastante. E... Falando. Falando. Vamos lá, vamos falar de coisas polêmicas. Começou com I, falando. Vamos falar de coisas polêmicas. Deixa eu até me arrumar aqui, peraí. Posso encher então aqui? Pode encher. Pode, fica à vontade. Já vai entrar nessa... Vai precisar. Pode sim. Então, bora lá. Inclusive a água é patrocínio. Não. Vamos lá, gente. Agora a gente vai entrar para falar um pouquinho sobre o mercado. Né? A gente tem o público, né, o cliente interno, né, o cliente externo. E eu queria lançar para ti aí, para você falar como é que está sendo a tua percepção do mercado de design hoje no âmbito geral. Tá, vamos lá. A gente conversa bastante sobre isso, né? Sim. E assim, a cada momento ou a cada conversa que a gente abre sobre esse lance de como está o nosso mercado, eu procuro enxergar que, enfim, a gente nunca está parado, o pessoal está se movimentando, as coisas estão acontecendo. Falando em design nacional, existem muitas coisas legais. O design brasileiro, ele cara, eu colocaria como um dos melhores designs do mundo. Concordo. Porque a gente faz as coisas com... Eu não sei se é uma... Eu não vou falar só de uma vontade ou de uma expertise, mas o brasileiro tem a manha de fazer design. Se entrega, né? Ele se entrega no negócio, entendeu? Qualquer tipo de design, tá? Igual eu falei, cara, eu sou apaixonado por qualquer tipo de design, então aonde você caminhar e olhar para design, arquitetura, se a gente voltar lá atrás, cara, a gente tem grandes nomes, né? Artes plásticas também, design gráfico, enfim. Eu acho que assim, olhando num cenário global, o mercado de design e o design brasileiro, eu não tenho dúvida que é um dos melhores do mundo. Falando aí você perguntou também da gente falar do mercado para a gente, né? Como agência. Existem barreiras, então assim, apesar da gente ter um design muito forte aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem o valor que poderia ser empregado nesse design, sabe? Aí eu falo de cultura mesmo, né? A cultura não foi, durante os tempos, preparadas para absorver o design da forma que a gente trabalha hoje. Então, muitas vezes, talvez ele não é compreendido, ou ele, no nosso caso aí de agências,
ele não é valorizado, ou de repente ele é uma opção que não é, tateada ali num primeiro plano para uma estratégia, por exemplo. Hoje eu estou me aprofundando bastante em expressões de marca e é uma cultura que a gente está inserindo no brasileiro, no empresário brasileiro, nas marcas brasileiras. Não vou generalizar também, porque temos marcas que são design, né? Posso citar várias aqui, que são marcas brasileiras, que são design, que estão aqui, que estão lá fora, que conseguiram se posicionar com design, com esse lance. Havaianas, uma delas aí. Sim, a Havaianas é uma das minhas preferidas. É a primeira que vem na cabeça, exatamente, né? Porque é a primeira que vem na cabeça. Não é? Porque assim, a gente tem entrando até... Aí a gente começa, né? Poxa, eu tenho um produto que ele tem design, que ele é um design funcional, que ele é um design adaptável. Então, a transformação que a Alpargatas fez ali com a Havaianas, quando começou a inserir cores, quando começou a trazer outros aspectos, outra pegada, isso tudo é design. E aí depois vem embalagem, loja, se você olha, cara, é uma marca que é puro design. É puro design. É o puro suco do design. Né? E o mercado pra gente, cara, hoje eu tenho visto assim eu não sei se eu posso chamar de um problema, ou se é uma coisa que talvez vai passar, ou se é esse lance cultural que é a nova galera que vem por aí, né? Como que eles estão entendendo design, o que o design está mudando na vida do pessoal mais jovem e como que eles chegam pra gente, né? Seja um estagiário que a gente vai ali aprimorar, moldar, fazer entender, passar conhecimento, né? Trocar as ideias, e seja um designer experiente, assim como o Danilo, né? Ele é verdade, cara, porque assim você fala bastante, né, do lance do Pokémon raro, né? Eu adoro isso, cara, quando você fala de Pokémon raro, porque realmente eu acho que a gente entrou numa era que os nossos Pokémons, eles estão raros. E pensando no potencial de tudo isso que eu falei, do Brasil, até do mundo, né, em relação a design, eu acho que a gente tem que... O pessoal que vem entrando é olhar o design de outra forma, sabe? Respirar as coisas antigas também, elas têm muito para ensinar. Porque isso tudo é evolução, né? Então o pessoal chega querendo resolver as coisas rápidas, porque o mundo está rápido. Sim. Né? O mundo está pedindo coisas rápidas, mas muitas vezes a gente está... eu vejo projetos sendo entregues ou resolvidos, né, em portfólios de agências ou de profissionais, sem a profundidade que ele necessita, sem sabe quando falta, que é aquele negócio, que é isso que a gente estava falando, né, de você ser atraído, de você procurar entender aquela peça e se conectar com ela, e ela fazer o trabalho de conexão também com o público. Porque quando a gente fala de design, eu quero o design, eu quero o negócio bonito, um bonito para mim pode ser diferente do bonito para você. Sim. Mas o lance é quando ele faz o funcional, aí ele é um bom design. Ótimo design. Muito bom. É uma característica que a gente tá... Eu não sei de que lugares ou o que está influenciando, ou até sei o que é que está acontecendo com o pessoal, mas a gente está tendo uma geração que está vindo muito... Está enxergando no design uma possibilidade de ganho rápido e não tem mais enxergado o design como uma carreira, né? Como a gente olha hoje para o design com uma paixão. A gente quer fazer o design, a gente quer resolver problemas. Para mim, design e resolver problema é a mesma coisa. Então,
tá vindo muita gente que tá só olhando, na verdade, para resolver um único problema, que é um problema financeiro. Então, eu vou fazer uma marca, vou ganhar meu dinheiro, pronto, acabou. Eu não acho que tá de todo errado ter esse pensamento, principalmente como a gente... o mundo que nós estamos hoje, com a instabilidade que a gente tem hoje, né, de finanças, mas isso está fazendo uma geração inteira de designers não prestarem atenção nisso, e os poucos que prestam atenção nisso se tornam pokémons raros, porque eles, de fato, eles estão entendendo, eles querem viver o design, querem viver de design. A gente estava conversando um tempo atrás, já passou daquela época, né, da gente ficar na romantização de trabalhar até de madrugada e tal, de se alimentar só de pizza. Entramos, graças a Deus, numa era diferente, numa era, né, com mais organização, uma era com mais controle, embora ainda tenhamos as nossas madrugadas, as nossas esticadas, mas tá se perdendo não, já tá bem perdido já, né, essa conexão com o designer que resolve as questões, não o designer que gera mais problemas, porque essa falta do conhecimento do todo, né, que tem acontecido, a pessoa não sabe, por exemplo, a parte de impressos, que é o universo ali que você veio do teu contexto, isso é uma raridade, né? Ninguém mais tem isso hoje. Pensar num processo de produção, se aquele tom de magenta que ele escolheu de fato vai funcionar como está na tela dele. São detalhes, só falando na questão visual, mas ainda tem a parte estratégica, tipo, de coisas que são embasadas, sei lá, numa ideia que veio, sei lá, de vozes da cabeça, e aí você fica com um design cada vez mais fraco, e isso daí também acaba influenciando a percepção também dos clientes com relação aos profissionais, né? Olha pra gente, tipo, já fui atendido por um que falou que era. Vamos ver se manja mesmo. Então vem com essa pra gente. Que eu acho que interfere muito, tipo, na questão de valor que ele tava falando, né? Tipo, Sim. É difícil... Se a gente se posiciona de uma forma errada, a gente acaba educando os nossos clientes, ou, tipo, no nosso conteúdo, com o nosso projeto e tal, a achar que design é só um logo, tipo, que identidade visual é só um logo, que uma peça gráfica é só, tipo, só pra informar ali o que precisa, mas não é, tipo, tem todo um pensamento por trás, uma estratégia, uma lógica. Exato. O lance é que parece que, assim, vendo, né, e ouvindo isso até que vocês falaram agora, faz muito sentido, porque eu não vou nem falar de coisas iguais ou semelhantes, porque, enfim, isso daí é o que mais tem. Mas eu acho que o negócio meio que parece que chutaram o formigueiro, assim, saca? Quando chuta o formigueiro e sai um monte de peça de uma forma rápida e desesperada para todo mundo ver, e as formigas não sabem para onde estão indo e cada uma vai para um lado. E eu acho que esse chute no formigueiro faz com que o cliente, vamos dizer assim, as marcas, olhem para o design como uma coisa do montante, e não do entendimento, não da compreensão, de saber que aquilo vai funcionar. Né? E aí o pessoal que vem aí novo, chegando, também já chega assim, que é o lance que você falou, olhando para a parte financeira e vou chutar o formigueiro aqui, as formigas vão sair, minhas peças vão sair e eu vou ficar milionário. E não é assim, né? Porque quando a gente fala de carreira, não é soltar um monte de peça e ganhar o dinheiro, né? Lá na frente o negócio vai... Sim, o design ele tinha o poder de ser atemporal, né? Hoje em dia a gente está cada vez com algo mais... um prazo de validade tão curto, né? Mais raso, né? Mais raso. Você pega, por exemplo... lógico que um design atemporal, ele tem um investimento também estratosférico, às vezes. Você pega uma Coca, pega tipo um Itaú, pega alguma marca assim, né, que tem um aporte e entende o design está no centro, né, da empresa. Você entende que tem um custo ali para poder manter tudo aquilo. Mas hoje em dia, realmente está com a questão toda do acesso fácil ao design. Algumas coisinhas foram perdidas, mas eu não acho que está tudo perdido. Não, de forma alguma. Eu não acho que está tudo perdido, porque tem aqueles que vão entender o tempo que a gente está agora e vão
vão entender que, tipo, não, beleza, se eu agregar mais coisas aqui na minha caixa de ferramentas, vai dar boa. Assim como tem aqueles que vão tentar entrar no mercado só pela questão do dinheiro e da identidade visual e vão ter ali uma trilha até um certo ponto e daqui a pouco vira de novo a caixinha. A gente entrou, né? O design virou tendência de novo, né? Com essa movimentação. É bem... E é legal, o designer, assim, ele tem esse traço que o Danilo colocou agora nessas frases, que é esse traço otimista, né? Com as palavras otimistas, eu acho que a gente sempre pensa isso, nem tudo está perdido. Isso é maravilhoso. Então, assim, no cenário que a gente vive hoje, esse otimismo ele é essencial para a gente conseguir continuar, conseguir passar conhecimento, conseguir adquirir conhecimento. A gente está aprendendo todo dia. Sim. Né? Poxa, ter essa mentalidade de continuar aprendendo. Exato. Tem tanta gente que começa já, tipo... Exato, cara. A gente tem um diálogo nosso lá na agência lá, porque às vezes o Rodolfo me fala, e aí, Danilo, dá pra ensinar tal pessoa? Aí eu falo, Rodolfo, tá assim, ó, é um copo de cabeça para baixo, não tem como ensinar. Se eu derramar água, vai respingar para fora. Não quer aprender. Então, exato. Mas, Rodolfo, tá vendo isso aqui? Tá um copão para cima, mano. Vamos derramar porque tá afim, tá sedento. Exato. É isso, cara. Precisamos de mais copos para cima. Mais copos para cima. E eu acho que isso é um diferencial, né, para você que tá aí ouvindo a gente, assistindo a gente em casa. Às vezes você começou no design, nessa questão. Espero que você entenda um pouco da nossa dor, né, como líderes de agência. A gente tem a gente enxerga essa dor porque quando a gente começou nisso, a gente começou muito com, sim, a questão do dinheiro, mas com a questão da paixão pelo que a gente faz. E hoje a gente está vendo pessoas que estão cada vez mais desligadas da questão do propósito do que a gente faz. Então, sem a essência, né? Sem a essência. Então, as pessoas estão só pela questão do dinheiro. É que nem muitos recrutadores falam, né? Vai embora às vezes por R$100. Então, é um detalhe que com certeza pode fazer diferença no teu orçamento, na tua questão. Mas o convite que a gente está fazendo é para você olhar para o design como algo além do que só a identidade visual que você está entregando. Ele é muito além disso. É você conseguir enxergar o universo de possibilidades que você tem em atender, resolver problemas e transformar o mundo. Então tem muita coisa, parece muito aqueles ideais jovens, né, de falar, não, vou transformar o mundo. De fato, você pode transformar o mundo com a sua criatividade, com o seu design. Tem várias iniciativas que estão precisando de pessoas querendo isso, né, querendo transformar, dispostas a transformar. Mas também tem vários negócios que também têm seus propósitos. Cara, cola em pessoas que consigam te ensinar sobre isso, sobre a questão do design. Siga essas pessoas, faça uma triagem nas suas referências. Eu sei que tem muita gente ali que você segue, que pode te dar alguns insights, mas tem gente que está disposta mesmo a te ensinar. Cola com essas pessoas que com certeza vai dar certo. Vai dar Inclusive tem uma imersão de um cara bom. Inclusive, eu lembrei agora, que você começou a falar, eu falei, cara, tem uma imersão de um cara, assim, sensacional. E a gente estava falando de design brasileiro aqui, ele tá, assim, entre um dos melhores designers brasileiros. Um dos pokémons mais raros. Um dos pokémons mais raros do Brasil. Tá com uma imersão que é imperdível. Então, assim, porque o lance, assim, lá fora, o pessoal tá colocando coisa. Tem um monte de curso, tem um monte para fazer, mas e para entender? Quem tá colocando o entendimento? É esse Pokémon raro, Danilão. Tá aqui, ó, na minha frente. Eu não pensei que a gente ia falar disso agora, exatamente, mas de fato, cara, foi dentro disso que a gente começou a bolar a questão da imersão. É a nossa primeira imersão e nas nossas conversas ficava, não, vamos falar sobre Photoshop. Vamos falar sobre identidade. Não, cara, vamos falar sobre o design e vamos falar sobre processo criativo, vamos falar sobre estado criativo, vamos falar sobre essas coisas que, tipo, a gente que tem a paixão pelo design, às vezes a gente faz naturalmente. Tá ali já com a gente. Você começa a pensar num conceito e você começa a desdobrar aquele conceito e você vai
crescendo aquilo e você pensa, não, mas as chances das coisas darem errado também, a gente tem um pensamento otimista, mas se tem alguém que pensa em algo que pode dar errado, é a gente. Totalmente. Então, será que isso daqui vai Mas dar é bom? isso, é por ser tão otimista, a gente sempre acha que é. Exatamente, acho que o otimismo é só uma medida de defesa do corpo ali. Totalmente. Mas a ideia é essa, a gente conseguir falar sobre isso com o pessoal. De alguma maneira a gente conseguir compartilhar. São vários anos já de caminhada, de projetos que a gente teve que desdobrar para poder conseguir entender e conseguir resolver, né? Resolver aquele job. E é isso. Eu acho que essa iniciativa do Danilo, assim, quando ele falou desse lance da imersão para mim, eu falei, cara, isso é uma história, isso é uma coisa tão genial, porque não só porque não tem ninguém falando, porque se a gente procurar, a gente vai encontrar, mas são fontes, né? Tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho ali, então tem que estudar muito. E como a gente falou, a galera que está chegando, que está procurando de fato design para ganhar dinheiro inicialmente, mas depois para formar uma carreira, hoje eu vejo que está preguiçosa para ficar caçando fonte. O pessoal não caça fonte, né? Não vai à caça. E aí tem uma caixa cheia dessas fontes aqui na minha frente que vai passar isso, né? Então eu achei o lance genial porque eu acredito que essa imersão que o Danilo está iniciando agora, ela vai revolucionar o lance do design no Brasil, porque não tem ninguém olhando para isso. E é muito maneiro, porque, tipo, eu trabalho com o Danilo o dia inteiro, né? E aí você chegar e ficar trabalhando com ele, você vai aprendendo de todas as formas. Então você pega um trabalho que ele já fez, você vai lá, estuda o projeto, você aprende. Aí ele vem e passa perto de você, olha a sua tela, ele te ensina. Aí se você trabalhando do lado dele, você olha o monitor dele, você tá aprendendo. Então, tipo, é surreal, mano. É surreal trabalhar com um cara que, tipo, pensamento lá em cima. Gente, eu só não fico vermelho porque eu sou preto. Vamos deixar eles. Eu acho que só mais uma coisa. Você falou de trabalhar com o Danilo. O meu sonho é trabalhar com o Danilo. Ele sabe disso. Não, o meu sonho é trabalhar com vocês dois juntos. Isso é muito maneiro. Então, assim. E aprender em dobro. Ele sabe disso e eu já falei várias vezes enfim, agora eu vou falar pra fora aí pro pessoal também saber. Né? Caraca, gente. Mas pode ficar tranquilo. Gente, eu fiquei constrangido, gente. Fiquei constrangido. Não viemos aqui para fazer você chorar. Poxa. Inclusive, arquivo confidencial vai... Caraca. Mas é uma pegada. A gente que tá há bastante tempo nas agências, a gente tem esse ambiente de aprendizado dentro das agências. Muito. E com o afastamento das pessoas, tanto é que a proposta da imersão é a gente fazer ela presencial. A gente está perdendo o senso de comunidade de design para você ter... Pode ser que, assim, de provocar a você ter a mesma coragem que você tem de falar uma coisa online, você voltar a ter empatia com a pessoa que está ali do seu lado e saber dar um feedback, saber falar sobre criatividade. Com o ambiente online que a gente está hoje, isso daí tá mais difícil. Eu sou assim, tipo... Eu sou bem avesso à questão da presença digital, porque... O pessoal cria coragem para falar coisas ali que, tipo, não falariam na sua frente. E às vezes nem sabem quem é você, qual que é o seu trabalho. Tiram a opinião da orelha e você fica, tipo... E às vezes não ia ter nem argumento. Tipo, ia vomitar o que ela queria falar. Aí na hora que, por exemplo, um cara, vocês que são, tipo, mais vivido na área do design, ia argumentar a pessoa. Ah, então, não sei. Mano, por exemplo, antigamente as discussões sobre design, elas eram muito, assim... muito segmentada, somente pessoas do meio comentavam. Hoje a gente tem muitas pessoas que não manjam falando sobre. E vai falando qualquer coisa. Mas a gente que é do design, a gente sabe que antes de você julgar um projeto alheio, você precisa entender o briefing daquele projeto. Exatamente. Entender por que aquele projeto chegou naquela situação. Tipo, do nada falar, mas por que ele usou laranja? Não, porque o cliente fez questão de que fosse laranja. Mas o designer não pode falar, tipo, não vamos usar laranja? Pode, mas... Quem está pagando o projeto é o cliente. Exato. Algum motivo tem. Qual que é o briefing disso? Qual que é a profundeza do lance de entender o que está fazendo, né? Muitas vezes não é uma escolha, né? Que é aquilo que a gente estava falando do bonito ou não bonito. Para mim é diferente, para você é o lance do funcional, é o porquê da escolha.
A escolha ela tem que ter um porquê. Seja lá a cor, seja a tipografia, seja o método que aquilo vai funcionar, né? Então, eu acho que a gente tem que levantar mais porquês, né? E se questionar. Se questionar, procurar entender porquê. Leva mais tempo para desenrolar? Leva mais tempo. Mas eu acho que aí a gente começa a ter visão do que a gente está fazendo ali, do que aquilo vai de fato impactar. E se faz sentido com o projeto, por que não ter um laranja? Por que não ressignificar o laranja da marca, do projeto da pessoa, por exemplo, do cliente? Exatamente. O que impede? Exato. É... Lá vem. Começou com agora. É a minha interlocução. Rodrigão, eu sou assim, um admirador do teu trabalho, né? Tipo, desde do ponto ali que eu conheci tu, né? O convite ali para entrar no comitê e desde então toda a jornada, todos os touch points que a gente tem. Ouvi chamar o nome de vocês lá no prêmio e ver a agência de design do ano e você fica tipo, caraca, mano. E todo mundo gritando. Mano, é meu amigo, mano. Ele é muito bom, cara. E, inclusive, até abrindo um adendo, né? Uma coisa que é legal da comunidade que a gente participa e tudo mais, é essa possibilidade de, em algum momento, a gente vai trabalhar junto. E eu espero que a gente trabalhe bastante tempo junto. Enfim, mas o que é que você gosta de fazer? Que você fala assim, cara, minha paixão com design é fazer... Isso. Cara, que loucura. Esse lance que você falou antes até do lance do prêmio, cara, da minha parte também, cara, totalmente, cara. Eu acho que eu chorei, né? Quando você... No último ano. No último ano foi um momento ele emblemático. Foi um momento emblemático. Eu acho que a gente chorou juntos, né? A gente chorou junto. Foi emocionante. Nossa, foi louco aquilo, Foi louco. Foi. Você já tinha se imaginado, tipo... Chorando juntos? Não, uma situação dessa. Chorando juntos foi subindo lá, tipo, levantando os prêmios dos seus cases e tal, da agência. Cara, sim. Assim, a gente sempre procurou, né, inserir os nossos trabalhos em festivais ou em plataformas, porque é aquela história. Pra gente, o nosso filho é lindo e é o melhor. Mas e lá fora, né? Será que ele faz sentido? Então, pra gente é sempre um lance não de autoestima ou de ego, mas sim do que estão percebendo no meu trabalho. Uma validação. É uma validação, né? Então, assim, como que ele está sendo validado? E até ainda ficando no lance do prêmio ABC aqui, nos primeiros anos que a gente participou, a gente levou tanto bronze para casa, cara, que eu acho que o primeiro prêmio, cara, a gente colocou case pra caramba e levamos uma meia dúzia de bronze, assim, e no outro dia eu olhei pra tudo aquilo, lógico, a gente tava eufórico, eu falei, cara, peraí, né? Por quê? Vamos analisar. E eu gostei tanto, uma semana depois eu entendi que aquilo, pra gente, pro nosso crescimento, ele foi crucial, porque eu comecei a analisar cada um daqueles prêmios, cada um daqueles cases, para entender o porquê, né? E aí a gente vai entendendo, poxa, realmente, tem um detalhezinho aqui, tem uma coisinha ali, então a gente foi melhorando. E em 2023 a gente foi pela primeira vez agência do ano de design, aqui no Prêmio ABC. A gente trabalhou muito para aquele ano acontecer. 2024, agora o último, que foi o que a gente chorou, sinceramente, cara, eu não estava preparado para o resultado. Inclusive, eu nem... se pegarem o vídeo, eu demorei tanto para chegar no palco, porque eu já estava lá atrás, eu já ia tomar alguma coisa e... chamaram, enfim. E, cara, isso é muito legal. E qual que era a outra pergunta? Que era que eu entrei nos momentos de emoção. O que é que você gosta de fazer? Tá. Cara, qual que é a sua paixão no design assim, de execução? Eu sei que o design como todo... Mas o que é que você fala? Não, isso daqui... Cara, me dá 10 disso que eu... Gastaria horas fazendo. Olhando ou fazendo, né? As duas. As duas, fazendo e olhando.
Cara, assim, hoje eu gosto de tudo que eu consegui fazer e onde eu consegui trilhar ou colocar um pouco de design, eu tenho gosto por isso, sem dúvida. Mas hoje eu tô num lance muito de expressão de marca, cara. Eu tô muito ligado nisso, de como as marcas estão se expressando, como que a gente consegue resolver problemas com expressão de marca, como que a marca pode vender mais. Isso tudo eu tô falando de design, né? Que é aquele lance, cor, tipografia, informação, falando aí de design content também, até entrando num lance que, o que está escrito lá, cara, é design content. Então, assim, é analisar essas coisas para entender como que a marca está se comunicando. Então, expressão, hoje eu tô apaixonado por expressão de marca e já venho trabalhando com expressões há um bom tempo, mas hoje eu tô com esse foco olhando para isso. E também com um foco muito voltado a design sustentável. Porque aí a gente já começa a entrar num lance do nosso planeta. Então, assim, eu tenho um filho de 9 anos e, né... E ele tem 9 anos. E ele tem 9 anos. Exatamente. Exato, 9 anos. Ó. Ele já tá com 18, mas ele já tá com 9 porque eu não... Exato. Você viu que é só mensagem subliminar aqui, né? Então, assim, o que vai ser lá na frente? Então, e quando a gente fala de solução, eu acho que o design ele tem que começar a se importar mais com soluções sustentáveis. E aí a gente fala de embalagem, a gente fala de produto, a gente fala de reuso, a gente fala de reciclar, a gente fala de... Enfim, cara, são milhões de coisas que muitas vezes passam despercebidas pela nossa bancada, pela nossa mesa, Sim. né? Por conta da correria, que a gente não dá tanta atenção, mas só que ela está impactando lá fora, né? Uhum. Então eu tô me voltando a isso também, né? Então, além de trabalhar expressões de marca, eu tô muito na pegada de fazer alguma coisa pelo planeta. Sim, eu sei que é aquele lance do clichê, vamos fazer alguma coisa pelo planeta. Poxa, o Rodrigo bateu 40 anos, agora tem que fazer alguma coisa para salvar o planeta. Não é isso. O lance é que eu acho que todas as áreas precisam, em algum momento, pensar nisso, tá? E se a gente falar, poxa, mas no design não tem algo que eu possa salvar o planeta. Vai ter que seja uma micro coisa que você faça, que você vai, pelo menos, auxiliar em alguma coisa, ajudar. Não estou falando em salvar. Gostaria que a gente tivesse numa situação falando em um salvamento, uma união global falando sobre isso, mas eu acho que se a gente pensar dentro do nosso segmento como que a gente pode ajudar, é legal. É legal para o cliente que a gente está entregando, né? Porque a gente está falando de responsabilidade ambiental, social também, enfim. Eu acho que esse lance de ESG aí é o que está na vibe hoje comigo, junto com expressões de marca. Muito bom. Inclusive, fica a dica para você, meu querido amigo designer, que está pensando em fazer uma embalagem com papel reciclado, mas lançou um verniz nele. Você acabou de quebrar toda a origem da questão do reciclado. Então, toma cuidado com isso. São pequenos detalhes que a gente pensa que não vai fazer sentido pra gente, que como que o meu trabalho pode impactar. Agora imagina, sei lá, 50 mil embalagens recicláveis que não poderão mais ser recicladas, a não ser que tenha mudado alguma coisa, mas pelo que eu me lembro, verniz, ele dá uma prejudicada no processo de reciclagem. Então, você precisa entender dos processos, né, de produção ali para poder, enfim, ter esse entendimento de algumas coisas aí. Mas fica essa dica aí que eu infelizmente não tinha essa dica e levei na orelha. Eu vou, se eu for convidado novamente para cá, que eu não sei se... Como assim? Eu tenho um projeto que eu queria apresentar um projeto aqui que é justamente isso. Ele estava no prêmio ano passado. Foi um projeto que a gente fez para uma marca para uma empresa de vidros aqui do ABC, a Wheaton. E ali a gente entrou com um lance bem sustentável, né? Então, assim, o que a gente tem ali de sustentável? Depois eu vou até pedir, se vocês conseguirem colocar na edição, eu vou explicar um pouquinho dele aqui.
só para a gente conseguir ilustrar. Por enquanto faz de conta que ele tá aqui, ó. Isso, vamos imaginar que ele tá ali. Ele tá ó. aqui. A gente vai colocar Estão depois vendo. na edição. E assim, o lance é o primeiro ponto, né, que a gente trabalha ali com o vidro, né, que é um produto, uma matéria-prima 100% reciclável. Então, e a preocupação, né, da indústria, uma indústria vizinha nossa, com o lance de sustentabilidade. A gente fez um design para uma embalagem ali que ela mostra ali algumas coisas da natureza, né? Então a gente tem o mar, tudo naquele estilo que a gente gosta de soltar aí para a rua. Então ele tem a representação do mar, tem corais, aí tem as montanhas, aí tem o céu. Então a gente representou ali os elementos em uma impressão no vidro, uma impressão ecológica. Ó, Que da hora. Então assim, dá para fazer coisa, e dá para fazer coisa legal. sim. Eu lembro desse case. Lembra? Eu lembro. Bonito. Bonito demais. Rodrigão, my dear, Eita. qual conselho você dá para essa geração que tá vindo, esse designer que tá terminando os estudos, ou que nem vai seguir a linha de estudos convencional, ele vai fazer seus estudos ali como autodidata, ou vai por cursos, enfim, como alguém que está no mercado, né, consolidado há bastante tempo, que já recrutou, já treinou, bastante pessoas que hoje estão contigo e outras que já também alçaram voos. Que conselho que você dá para essas pessoas que querem de fato entrar no mercado e pegar projeto grande, projeto expressivo, conseguir fazer parte de equipes também expressivas? Que conselho você daria para esses jovens padawans? Pô, cara. Importante. Agora eu me importante. senti mais velho ainda, né? Porque o que é legal, né? Porque, poxa, Uai. o cara vai dar um conselho, o cara é um. É experiente, né? Não, antigo. o cara é antigo. é vintage, Ó, é vintage. ouve ali que o cara antigo vai falar, hein? Mas Um conselho agora. O Rodrigo é legal que ele vem na mesma linha da gente, assim, tipo, que nem vai pegar alguém pra poder ensinar. Mano, a sua obrigação que eu tô ensinando é, no mínimo, ser melhor do que eu. Exato. Entendeu? Você tem que me superar, cara. E não é nem arrogância de falar, "Não, você vai ter que me superar." Não, de verdade, mano. Se não for pra você ensinar alguém pra ser melhor que você tá falhando como um mestre, como um professor. Vai na frente, mano. Ó, o piso pra você é até onde eu fui, entendeu? Você daqui pra cima. Legal. Exato. Então, enfim. Genial, genial. Eu acho que assim, cara, pensando nisso, eu acho que o principal conselho, né? Que é um conselho que eu dou pra mim, né? Então, assim, é um antigo dando conselho pra si próprio. O cara se autoaconselha, mano. Se autoaconselha. Qual que é seu terapeuta? E eu acho que assim, se provocar. Eu acho que quanto mais você se provoca, você consegue criar soluções, criar cenários, criar variações, criar qualquer coisa que você não imaginou. Porque se a gente ficar numa zona de conforto, olhando para referência, olhando para o amigo designer, aprendendo, assim, tudo isso é parte, como a gente falou aqui durante o período todo, é parte do processo, mas de nada adianta ir na super imersão do Danilo, fazer curso online com um professor fodão, enfim, não vai adiantar se você não se provocar. Né? E se provocar de fato se provocar. Esse lance que eu falei, por que eu ganhei ou por que eu não ganhei esse negócio aqui? O que tem de errado com o meu projeto? Identificar, se provocar, onde que eu posso melhorar? O que tá ruim? Enfim, eu acho que é provocação mesmo, cara. Tem que se provocar. Não parar, né? Não parar, e não pode parar. Isso aí tem que ser um negócio, doses diárias. Doses diárias de provocação. Sim. Aí o cara vira foda. E assim, até esse lance, né, de pessoas que passaram, cara, saiu da agência. Eu sempre falei, né, pro pessoal, eu falei, de repente, você tá nascendo aqui ou não está nascendo aqui, tá chegando agora aqui, independente, mas pode ser que não é aqui que você vai ficar por muito tempo.
né? Ou pode ser que você fique por muito tempo, mas daqui a pouco você vai voar. E se for para voar, vai Voa alto, direito. vai Voa voa longe, né? direito, cara. É longe. E, cara, eu sou felizão por isso, cara, porque tem uma galera que hoje eu sou fã pra caralho. Podia falar palavrão? Podia, né? Qualquer coisa a gente bota um Foda-se. pique que faz. Põe 2 agora. Que, cara, eu falo, cara, putz, esse cara começou comigo ali. Não é Esse da hora? cara Sabia não- nem não- abrir o Photoshop. Cara, eu tive um cara assim, Mano, que é Muito assim, da que eu hora. acho que foi a melhor cria. Eu vou chamar de cria porque realmente o cara não sabia abrir o Illustrator. Ele me enganou na entrevista, o Ricardo. Aí, Ricardo, você enganou Ricardo, o Rodrigo na Ricardo. entrevista. O Rix, cara, o Rix foi um absurdo, porque ele me enganou na entrevista, ele foi contratado e no dia dele começar a trabalhar ele não sabia mexer no Illustrator. E eu lembro que ele falou, cara, me ensina. Caraca, mano, que da hora. Hoje esse cara, Mano. enfim, ele é um monstro, assim, cara, eu sou muito fã dele. E pela coragem e sinceridade Pra dele, você não ter tinha uma como ideia, não né? ensinar, mano. não tinha como. E eu demiti ele 2 vezes, cara. Perfeito. A primeira vez foi no dia do aniversário Uma porque dele. você mentiu. A primeira vez que eu demiti ele foi no dia do aniversário dele. Ele lembra isso toda vez que a gente fala. Presente. Ele falou, pô, eu tô ganhando um presentão hoje. Eu falei, pô, me desculpa dele. Não, é que é meu aniversário mesmo. Eu não, como assim? É de verdade. É que você mentiu É. na ficha também e botou É. a data errada. Mas só que eu demiti ele pelo seguinte, cara, e ele sabe disso. Porque ele era designer gráfico, a gente fazia ali muita peça de evento, coisa plana e tal, para impressão. Mas só que ele tinha um olho para um motion, ele tinha um olho para um 3D, ele tinha um olho para um cinema 4D, ele tinha um olho para isso. Eu falei, cara, eu vou ter que te demitir, você não pode ficar aqui. Caraca. E ele foi a primeira vez. Aí daqui a pouco ele voltou. A gente se aturou, porque a gente era pé de guerra mesmo. Uhum. E demiti a segunda. Eu acho que foi até num arranca-rabo nosso, não lembro exatamente como foi. Mas aí dessa segunda vez eu acho que ele se provocou. Ele se provocou e, cara, hoje ele faz umas coisas geniais. Ele tá no nosso grupo lá no Instagram. Sim. Lá. Ele é lindo demais. Sensacional. Gosto Da hora. O trampo dele é muito Gosto bom. muito. Muito bom. O cara literalmente voou. Então, assim, isso satisfaz, né? Quando você sabe que, poxa, você colaborou Uhum. com uma, né? Com colocar um cara realizando ali o que ele queria e ele também se ajudando, né? Ele se provocando. Eu acho que é o mais importante, né? Senão também, pô, imagina, vou tirar você daqui porque você tem que olhar mais pro motion, que é a sua área, o cinema 4D, coisa que a gente não tá trabalhando aqui. Imagina, se o cara vai embora e simplesmente se fecha e não resolve. Uhum. Ele se provocou lá fora, então Sim. fico felizão. Falando nessa de se provocar, antes da gente entrar na próxima pergunta, que ela vai ser bem, bem emotiva, mas tem a ver com o que você está falando agora. A gente tá vivendo na época de que tudo é para ontem. Inclusive a ânsia do pessoal por aprender rápido e por, enfim, como é que o que você diria para esses corações ansiosos com relação ao tempo para ficar bom? Qual atalho pra aprender tudo que você sabe? Não, Tipo, isso isso é muito delicado, tipo, mas é uma assim, é a síntese de uma pergunta de uma geração, né? Eu não tenho como passar 15 anos para poder ficar bom como você. Como eu consigo, né, tipo, aprender rápido? Como eu consigo aprender mais rápido? Eu tenho uma linha de pensamento, mas acho que a gente nunca chegou a falar sobre essa questão da velocidade do pessoal de querer isso e da nossa também, né? Como treinador, como recrutador, de querer que eles evoluam naquela velocidade. Mas focando neles, o que você diria para esse pessoal? O que você tem de experiência também para falar sobre o tempo, né? Tá. O tempo, que é isso. Cara, não, É aí uma outra coisa que eu adoro, cara, que é esse lance do tempo, né? O tempo é sensacional. Não, a capa do nosso livro. Eu acho... A gente vai anunciar ele aonde? No OnlyFans. Fica para outro
programa isso daí, gente. Link Deixa na bio. Ai, cara. Eu acho que assim... o pessoal entra e a gente tem, né, pressa, a gente tem ansiedade para as coisas acontecerem. Isso é um fato. E já tem muita gente que se compara. Eu acho que o lance é primeiro não se comparar, porque senão você vai se frustrar. É muito injusta a comparação, né? Totalmente, cara. Muito injusta. Totalmente. É quase impossível de não acontecer, né? Não, ela sempre acontece. Você mas pega, é por muito exemplo, injusto. uma era de Instagram agora, Uhum. com todos Tudo os seus rápido. portfólios, estilo de vida, Uhum. e os shows. Tá aqui a Denise, que foi lá no show da Shakira. Eu queria ter ido no show da Shakira, mas não, a Denise foi. Mas, tipo, a gente pega isso tudo, todas essas coisas, não tem como não se comparar. Não, né? É surreal. Tipo, às vezes eu tô lá, tô fazendo algum projeto lá, e aí eu mando pro Danilo, ou ele manda algum projeto dele pra mim, e eu falo assim, ó, se liga nesse projeto aqui. Aí eu falo, nossa, mano, surreal, muito lindo. Mano, fiz em 10 minutos. Aí você fica, eu vou Caramba. desistir da minha vida. Então, é exatamente esse lance, né? Eu acho que é a gente, né, não cobrar da galera que tá entrando de que que precise ser rápido. Um dia vai precisar, Sim. mas eu acho que ela é entendendo e se provocando a isso também, né? A molecada que vem é bem esse lance, né, cara? O pessoal quer resolver rápido, quer entregar rápido, quer fazer bonito e existe esse processo. Tem que passar por tudo, Então, eu acho que é paciência, eu acho que tem que ter paciência, vai acontecer, vai ficar bom. Trabalhar. Para ficar bom tem que trabalhar, não tem outra forma, né? Olhar para referência, se comparar, não se comparar, né? Mas sim, igual vocês colocaram aí, não tem acho como não que- se comparar, mas é se comparar assim, poxa, é legal, mas assim, eu sei onde que eu tô agora e de repente isso aqui é onde eu quero chegar, né? Sim. Porque quanto tempo que a pessoa levou para chegar aqui, né? Quanto tempo o Danilão levou para fazer esse negócio em 10 minutos? Acho que é mais se inspirar, Levou 15 né? anos, né, pra fazer em 10 Exato. Exatamente. Então, eu acho que esse lance, o tempo, ele... a gente tem que saber observar o lance de tempo onde estamos e ter meta onde quero chegar e se apoiar nisso, né, cara? Poxa, o Danilo faz em 10 minutos, eu quero fazer em 10 minutos. Eu vou procurar quais são as fórmulas, Perfeito. qual que é a provocação. fórmula do Danilo para ele resolver esse lance em 10 minutos. É a provocação, né? E o Dan também citou o termo também da inspiração, né? É você não olhar mais com o olhar de comparação, mas O transformar que- essa energia aí toda em provocação e inspiração. Uhum. Tem pontos também pra gente poder levar em consideração, que nem tipo, pô, eu queria ter a vida de tal pessoa. Pô, beleza. Mas assim, você tá disposto a pagar o preço que aquela pessoa tá pagando? Uhum. Ah, mas que preço? Não tá fazendo nada. Mas o preço emocional Uhum. ou preço de valores, por exemplo. Às vezes aquela pessoa tá fazendo coisas que você não teria coragem de fazer. Uhum. Tipo, tá se submetendo a coisas que você não faria. Então, tipo, tem... Isso aí falando na comparação no âmbito Sim. geral, né? Exatamente. Mas o nosso âmbito, transformar ela em inspiração e em provocação, que nem se disse antes, Uhum. eu acho que Exato. é a chave. E entender e ser feliz no ambiente que você no tá ambiente e que no que você no tá nível vivendo, que né? você tá e, Legal. né? Poxa, preciso expandir? Preciso. Então vai lá, se provoca, expande. Seja feliz ali, né? Acho que não dá pra cortar caminho. Pelo menos pra eu mim, desconheço um atalho. se você corta o caminho, às vezes você perde a viagem, né? É, Ou você exatamente. deixa alguma coisa pra trás, né? Exato. Você vai perder uma paisagem, vai perder alguma coisa. Exato. Eu estava esse tempo atrás num curso de gestão de projetos, e aí o professor, o Gabriel, ele falou sobre um jeito até que eles explicam para o cliente o porquê que aquilo não pode ficar pronto antes do tempo. Ele falou, se você compra um pacote de batata congelada, ou de pão de queijo congelado, bota na air fryer, no pacote está falando 20 minutos. Se você abrir com 5 minutos, está pronto? Não, né? Não tá. Botou lá de novo, abriu com 15, tá pronto? Mais ou menos. Tá quase, Tá hein? quase, mas não tá.
Pô, abriu com 20, tá pronto. A mesma coisa. Não tem como você ter um pão de queijo perfeito, pronto, se você tirar ele do forno antes do tempo. Você vai ter uma coisa ali incompleta. No design, você vai ter uma peça que não teve estudo, você vai ter uma peça possivelmente pode ter erros, porque não tem como acelerar, você vai acabar catando cavaco em alguma coisa. Uma peça mal finalizada. Uma peça mal finalizada, enfim. Coisas que, tipo, a gente, às vezes, com a experiência que tem, a gente conseguiu driblar e ter sistemas para isso. Mas, por padrão, alguma dessas coisas vai acabar acontecendo. Então, acho que na nossa carreira também, né? De você não respeitar o tempo dela é muito complicado. Mas, aí a gente entra na pergunta fundamental. Inclusive, a nossa nona pergunta. A nona pergunta. Foram 9 perguntas, de verdade. Se você 9 pudesse... fora? 9 fora. Se você pudesse falar algo para pequeno Rodrigo, de 20 anos atrás, Louco, hein? no começo de toda essa aventura, o que você falaria para ele? Falar com muitas ou poucas palavras, cara, porque eu acho que eu falaria bastante com ele, viu? Eu gosto de falar, então acho que eu pegaria ali uns 4 dias ali, de repente 1 ou 2 semanas até e trocava uma ideia bem uma imersão forte, mesmo, né? faria um negócio Me chama absurdo. nesse dia também que eu também vou querer estar lá. Cara, eu ia deixar o cara, eu, né, de 20 anos atrás, eu tinha 20, então é bom a conta quando foi ontem quando isso. a conta é mais fácil assim, né, só dividir na metade. Cara, eu acho que eu ia deixar ele... eu não lembro se o Rodrigo de 20 anos ele tinha medo, mas eu acho que eu ia amedrontar ele de alguma forma, cara. Eu ia deixar ali sei lá, cara, eu acho que ele ia... Quer dar uma traumatizada nele? Eu ia traumatizar o garoto. Não, certamente. Hoje, da forma que eu penso hoje, de carreira, do que aconteceu até aqui na carreira, eu ia traumatizar, mas eu tenho certeza que o Rodrigo de 20 não ia me deixar na mão. Então, ia ser aquele choque pro cara dar uma... Ia ser a provocação que ia ele... ser a provocação para ele se provocar diariamente por 20 anos que... Eu não vou dizer que ia dar bom, porque aí eu tô aqui 20 anos depois e não sei o que é bom ainda, porque eu tô me provocando, cara, então... Genial. Muito bom. Top demais. Cara, eu acho que esse episódio aqui a gente falou muito sobre ressignificação, né? Tipo, Sim, legal. A gente tá... O do Evandro foi sobre a trilha, né? A trilha Sim. do design, e esse aqui é sobre ressignificar, tipo... Muito fera. Vamos pra parte final agora. Acabou em 9 perguntas? Acabou em 9 Acabou em 9 perguntas. perguntas. E nem foi Algumas, proposital. Nós temos o quê? 9 minutos A gente- ainda? Exato. Temos 9 minutos pra finalizar. Agora vamos pra um bate-bola aqui, rapidinho. Vamos lá. O Dalton que vai conduzir aqui, que ele tá ficando fera nisso. Ele Bora. Não, essa brincadeira é muito legal. O Dalton veio só pra isso, na verdade. Ele falou, não, deixa eu ir, Nada, que eu Dalton. quero fazer isso daqui. Ele participou, falou pra caramba aqui, meu. Mano, eu lembro quando o Rodrigo... Tá fora do roteiro, Eu na lembro verdade. quando o Nem Rodrigo respondeu meu primeiro thread. Eu quase caí pra trás, né, gente? Sério, velho? Sério. Ah, mano, não tem como, né? O cara é um astro. Você viu, né? Você viu, né? Caramba. Vamos lá. A brincadeira é simples, tipo, é uma brincadeira de bate-pronto. Vou falar algumas palavras aqui, tipo, que tá envolvida com o que a gente trabalha. E você vai ter que me responder no menor espaço de tempo possível, tipo, Vixe, 1 não. segundo. Nossa. A palavra que Vamos na lá. sua cabeça você tem que soltar. Sério? Fechou? Caramba, aí é difícil, cara. Fica em paz, depois a gente edita. Pode? Tá. Confia. Tá. Ó, se não cair nenhuma palavra, eu vou pedir pra colocar porque vai ser um palavrão. Não, beleza. Tá. Qualquer coisa, Eu ninguém não vai sei saber o quais- que tava lá. Então, Só se fizer a leitura labial. Vamos lá. Vamos começar bem já. Tipo, logo no Canva. pode deixar só pode deixar. Vamos deixar É que o pi não. constante até o fim. Não, isso aí não tem como colocar uma palavra, nem deixa só a Ele não risada. vai nem mesmo. responder. Deixa só a risada. Meu sobrinho faz. Cara, meu sobrinho faz, é legal. É que toda vez que meu sobrinho faz, eu lembro da história do Evandro agora, Pois cara. é. Então, eu já ouvi tanto essa história que o Evandro contou
No podcast episódio passado. de vocês aí no podcast passado, que, cara, toda vez que vem esse lance dessa pergunta eu lembro do Evandro, e aí eu penso, poxa, o Evandro é o O sobrinho. Evandro é o sobrinho, né? A gente É, Evandro. Perfeito. Da fonte. Ai, cara, da fonte, não. Da fonte. Não dá fonte. Faltou um tchan. Cara, essa daí eu vou te falar que essa daí é complicado, hein? Faltou um tchan. Difícil essa. Essa daí... Pera aí, antes de você avançar. Mesmo depois desses anos todos, com toda a É que base... eu ouvi tanto esse lance do Então, faltou um tchan. É, com então. toda a base, com tudo que você tem, Aham. com tudo... Você ainda escuta Faltou um Faltou tchan? um tchan. Cara, assim, faz... Acontece? Eu acho que diretamente ou dentro da agência? Porque a gente solta Dentro muita da agência a gente peça, solta, sim, sim. Eu acho que hoje eu ouço de mim faltou um tchan. De vez em quando eu fico Pra olhando. Ora, Não, pra é mim que o mesmo. jogo virou, coleguinhas? Pra mim mesmo. Acho que é pro lance não chegar lá e não voltar. O cara falando falta um tchan, então já mando com o tchan. Então, com a experiência, o tchan vem da gente. Não, o entendeu, tchan já amigo? vai. Ele já vai junto, boa. É isso. Perfeito. Ele já tá indo junto. Pantone. Cara, aí é aquilo, né? É vibração, né? Resposta errada, você tinha que falar meu berço. Poderia ter falado de comer no Natal? Adoro. do ano? Adoro. Comic Sans. Como isso que seja. Ah, cara, essa aí é polêmica. Certo. Mas não, eu não tenho eu não tenho desgosto ou raivinha dela. Eu só acho polêmica e gosto das discussões em cima. Eu acho legal. Se a gente Certo. pegar, Cara, Comic Sans é o ápice da democratização do sim, design. exato. Eu já usei Comic Sans no meu comecinho. Então, eu é acho que que todo quando- mundo usou, cara. Não, eu acho que assim, se a gente pegasse... Você não falou isso na entrevista, não. Sério, É, isso estratégico, igual Sério? igual o Ricardo. Não, mas... Aí vai ser uma entrevista com 2 falando que já usaram, né? Tá, eu já usei Comic Sans. Meu Deus. Ah, lá Aí, no tá começo, vendo? Tá cara. vendo? Não, gente, Tá. não. Vamos parar por aqui. Não, Eu pra tô finalizar, indo pra embora. finalizar. 9. 9? Cara... Esse aí você pegou pesado, né, cara? Porque... A gente vai na jugular direto. Essa aí foi. Pra mim é o significado do porque eu tô aqui. É isso. Muito bom. Sensacional. É isso, gente. É isso, gente. Sensacional. Acabou? Foi Chegamos, simples assim? chegamos. Foi Quase, simples. quase. Você sobreviveu. Simples e quase Sem ser indolor. cancelado. Olha só que Será? maravilha. Não sei. Jamais saberemos. Na verdade, saberemos. Esse finalzinho aqui, eu acho que assim, se tiver cancelamento é que o pessoal aguentou até o final. Exato. Exatamente, Né? exatamente. Não, se A galera cancelaram tava no final, engajada. porque o pessoal foi até o fim. Exatamente. O que eles estão falando lá? Rodrigão, my dear, muito obrigado. Ah, meu lindo. Obrigado por ter topado, por estar aqui com a gente. Enfim, você tem uma grande parte de responsabilidade de todo esse rolê, desse desenvolvimento. É uma pessoa muito importante para mim. Pô, meu lindo, eu que agradeço o convite de vocês. Mais uma vez, gosto pra caramba de vocês. Profissionais fodas e pessoas incríveis. Enfim, Meu filho, a gente fica Muito tão bom. sentimental nesse Exatamente, momento, né, gente? Eu exatamente. não sei encerrar. Eu não Não sei é? encerrar essas Não, coisas. mas É que na verdade a gente não quer encerrar. Mas eu acho que é esse lance, né, que a gente tem desse lance da admiração, a gente sempre espera, poxa, e aí, vamos parar aqui, vamos lá começar um projeto nosso agora? Sim. Vamos lá, Uhum. Começar alguma coisa? né, vamos falar de design agora juntos. Onde é que a gente Tá. encontra Rodrigo e acompanha Rodrigo? Atividade média no Instagram, Rodrigo Anjuleto. Atividade média no LinkedIn, Rodrigo Anjuleto.
E aí as redes sociais da agência IH9, e aí também em todas. É isso aí. Muito bom, Maravilha. muito bom. Meus amigos, estamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Tá certo essa frase? Não esqueça de se inscrever na imersão Maestria do Design. E também se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Verdade! Olha só, gente, que belos YouTubers. Bota o dedo que nós no somos. like, pelo amor de Deus. Exatamente, gente. Vai ser muito bom. Se inscreve. Nós estamos retomando aqui todos os podcasts aqui da agência. Estejam conosco e se inscrevam na imersão Maestria do Design. São poucas vagas, a gente está bem ansioso para poder compartilhar isso. Estamos contando com vocês. Daltinho, Vai ser muito obrigado. bom, vai ser muito bom. Eu que agradeço, mano. É sempre uma honra Isso conversar aí. com vocês aqui, ó. Você é louco. É muito bom. Para com isso. Até o próximo programa, pessoal. Um Tchau, beijo gente. para vocês. Muito obrigado.